Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje, vamos falar sobre as funções oxigenadas. Essa é a nossa quarta aula sobre o tema Química Orgânica. Para falar sobre química orgânica, é importante lembrar a nomenclatura de compostos orgânicos. Essa nomenclatura ela é dividida em prefixo, infixo e sufixo. Prefixo indica o número de carbonos. Aqui eu tenho descrito o prefixo para cadeias principais que tenham até 10 carbonos. 1 carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, prefixo et. 3 carbonos, prefixo prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, none. 10 carbonos, dec. Esses são prefixos para o número de carbonos que compõem a cadeia principal. O infixo diz respeito ao tipo de ligação nessa cadeia principal. Se a cadeia principal ela tiver apenas ligações simples entre os carbonos, o infixo será an. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, en. Pelo menos uma ligação tripla, in. 2 duplas, dien. 2 triplas, dien. E assim por diante. O sufixo que nós aprendemos até o momento foi o sufixo referente à função orgânica hidrocarboneto. O sufixo referente a essa função é o sufixo O, a terminação O. Na aula de hoje, vamos aprender sobre as funções oxigenadas. Ei, curte aí o vídeo! Os álcoois são compostos orgânicos derivados de hidrocarbonetos. Por meio da substituição do hidrogênio do carbono saturado, ou seja, por meio da substituição do hidrogênio do carbono, que faz ligação simples, por um grupo hidroxila. Qual é o grupo hidroxila? Esse OH aqui. Então, esse é o grupo hidroxila. A terminação referente aos álcoois é a terminação -ol. Vou apresentar para vocês aqui um álcool simples, o mais simples de todos. Ele tem apenas um carbono, então o prefixo é met. Ele tem o OH conectado a um carbono saturado, ligado a um carbono saturado, que indica que ele é um álcool. Esse OH a gente chama de hidroxila, que é o grupo funcional. O grupo funcional ele caracteriza a função orgânica. O grupo funcional dos álcoois é a hidroxila, esse OH aqui. Esse álcool chama metanol. Met, porque ele é composto por apenas um carbono e o prefixo para esse carbono é met. An, porque ele faz ligações simples. E ol, porque ele faz parte da função álcool. De novo, nessa outra cadeia, eu tenho o OH que caracteriza os álcoois. Então, eu sei que esse composto faz parte dessa função. Então, eu vou dar nome para essa cadeia, colocando o número de carbonos, que são 2, portanto, o prefixo é et. Tipo de ligação entre os carbonos, simples, infixo an. Terminação ol, porque tem um OH, tem uma hidroxila ligada a carbono saturado. Temos outro álcool. Esse álcool ele tem 4 carbonos, prefixo but.
Ligação entre os carbonos. Ligação simples, portanto, o infixo é -an. E aí, a hidroxila, que é o grupo funcional dessa função, o OH, ele pode estar no carbono número 1 ou no carbono número 2. Toda vez que o grupo funcional ele puder mudar de posição, então ele pode ser encontrado. Se ele puder ser encontrado com uma numeração diferenciada aqui, então é importante que a gente coloque o número, a posição do carbono em que essa hidroxila, em que esse grupo funcional está, para identificá-lo e caracterizar melhor essa cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho butan 2-ol. Terminação ol se refere ao álcool, que é o OH, e esse OH está no carbono número 2. Então, aqui carbono 1, aqui carbono 2. Pessoal, nós podemos classificar os álcoois quanto à posição da hidroxila. Se o OH, se a hidroxila estiver ligado a carbono primário, o que é o carbono primário? É um carbono que está ligado a apenas um outro carbono, que está fazendo ligação com apenas um outro carbono. Então, se a hidroxila estiver ligada a carbono primário, a gente chama esse álcool de álcool primário. No caso aqui, realmente esse álcool é um álcool primário. Essa hidroxila aqui, ela está conectada, ela está ligada também a um carbono primário, porque esse carbono, ele está fazendo ligação com apenas um outro carbono, então ele é primário. E esse álcool também é um álcool primário. Nessa terceira cadeia, nós temos um álcool secundário. Por quê? A hidroxila, ela está ligada a um carbono que está fazendo ligação com dois outros carbonos. Portanto, esse álcool é um álcool secundário. Essa é a classificação dos álcoois para a hidroxila, a posição da hidroxila. Nós também podemos ter álcoois terciários, que são aqueles que estão ligados, em que a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Nosso próximo grupo funcional é a cetona. A cetona, ela é um composto orgânico que apresenta o grupo funcional carbonila entre átomos de carbonos. Grupo funcional carbonila é o C-O. Terminação da cetona, terminação ona. Então, aqui, olha, a gente tem uma cetona, a mais simples dentre as cetonas. E em destaque, nós temos o grupo funcional carbonila, que caracteriza a cetona, C-O. Esse C-O, ele precisa estar entre carbonos para caracterizar a cetona. Essa cetona chama propanona. Prop, porque ela é formada por 3 carbonos. An, porque a ligação entre os carbonos é simples. E ona, porque ela tem o grupo funcional carbonila entre átomos de carbono. Aqui nós temos uma outra cadeia, um outro composto orgânico, que também faz parte da cetona, porque tem o C-O entre carbonos. Essa cadeia, ela vai ser nomeada como pentan-2-zona, porque o grupo funcional, a carbonila, está no segundo carbono da cadeia principal. Então, aqui eu tenho a cadeia principal. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro, quarto e quinto. Então, eu tenho 5 carbonos, por isso o prefixo pentan.
A ligação entre os carbonos é uma ligação simples, é infixo -an. Terminação ona, porque eu tenho uma cetona, C-dupla-O entre carbonos, na posição 2, no carbono número 2. A próxima função orgânica é o aldeído. Os aldeídos, eles são caracterizados, também são compostos orgânicos, e são caracterizados pelo grupo funcional aldoxila, que é esse grupo aqui, C-dupla-O, H na extremidade. Então, os aldeídos são grupos funcionais que aparecem apenas na extremidade de uma cadeia carbônica. A terminação dos aldeídos é -al. Aqui eu tenho um aldeído simples, composto por 3 carbonos. Esse aldeído é o propanal. Prop, porque ele tem 3 carbonos. An, porque a ligação entre os carbonos é simples. Terminação -al, porque tem o grupo funcional aldoxila. Então, esse grupo funcional C-dupla-O, H, é o grupo funcional aldoxila. É importante falar que a cadeia que tem o grupo funcional aldoxila, portanto, que corresponde à função orgânica aldeído, nunca vai ter uma numeração que antecede esse -al, porque sempre o aldeído é uma função orgânica que aparece na extremidade. Então, ele sempre vai aparecer na extremidade da cadeia carbônica. A próxima função é a função éter, que são compostos orgânicos que apresentam oxigênio entre carbonos. Então, esse R indica cadeias carbônicas. Então, eu tenho oxigênio entre carbonos, entre 2 grupos. Aqui eu tenho a função éter. Reparem que eu tenho um oxigênio entre carbonos, o que caracteriza o éter. E como eu vou dar nome para o éter? A nomenclatura oficial para os éteres segue o seguinte procedimento. Então, eu tenho prefixo do menor radical. Então, aqui é como se eu tivesse um radical e aqui outro radical. E o oxigênio está dividindo esses 2 grupos. Então, eu preciso ver qual é o menor radical. O menor radical é o carbono, um carbono, né? E aqui eu tenho 2 carbonos. Então, o menor radical é esse com um carbono. Qual é o prefixo para um carbono? Met. Depois do prefixo com menor radical, eu vou adicionar a palavrinha ox, que vem do oxigênio, que vai estar dividindo essa cadeia. Então, metox. Depois é a nomenclatura de um hidrocarboneto. Então, o prefixo do maior radical, que tem 2 carbonos, et, tipo de ligação entre os carbonos an, terminação o. Então, esse é o metoxetano. A nossa próxima função orgânica são os ácidos carboxílicos, que são os mais importantes ácidos orgânicos e são caracterizados pelo grupo funcional carboxila, que é o C-dupla-O-OH na extremidade. C-dupla-O-OH na extremidade. C-dupla-O-OH na extremidade. Então, da mesma forma que os aldeídos, os ácidos carboxílicos não vão ter o seu grupo funcional numerado, porque eles vão sempre estar na extremidade da cadeia carbônica. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos, a nomenclatura oficial, é a seguinte. Então, eu vou começar com a palavrinha ácido,
Então, sempre que tiver o C dupla OH na extremidade, vou adicionar a nomenclatura com a palavrinha ácido. Depois vem o prefixo com o número de carbonos, nesse caso et. An, que é a ligação entre os carbonos. Terminação oico. Então, esse é o ácido etanóico, ou popularmente chamado de ácido acético. É o principal componente do vinagre. Nossa próxima função orgânica são os ésteres, que são compostos obtidos pela reação de um ácido carboxílico. Reparem, C dupla O, OH na extremidade, ácido carboxílico com um álcool. Eles vão formar a reação de esterificação. A reação de esterificação é aquela que se forma um éster, pela qual é formada um éster. Então, o produto da reação de esterificação é um éster. Esse tipo de reação, ela ocorre, então, entre um ácido carboxílico e um álcool. Para dar nome para os ésteres, eu vou utilizar o seguinte procedimento. Então, eu marquei aqui em amarelo a parte da cadeia do éster que veio do ácido carboxílico. Eu marquei em azul a parte da cadeia que veio do álcool. Isso aqui é muito importante para você nomear a cadeia carbônica dos ésteres. Então, eu tenho a parte, o prefixo da cadeia que veio do ácido carboxílico. Então, eu tenho 2 carbonos, nesse caso é et. Tipo de ligação entre os carbonos, an. Terminação oato, de. E o número de carbonos do radical, que é a parte da cadeia que veio do álcool. Então, nesse caso, como só tem um carbono, é met, terminação ila, que também é uma terminação de radical. Então, esse é o etanoato de metila, e ele é um éster que é formado a partir da reação de esterificação, que é a reação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo. Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble